Hoje tivemos uma decisão que eu acho que foi ruim para a telemedicina, né? Onde houve uma queda do veto da lei da telemedicina na pandemia, que nessa lei dá ao CFM o poder de regulamentar a prática da telemedicina. E não vejo sendo ruim o CFM, o problema é quem está lá e quer, alguns que estão lá querem cercear a prática da telemedicina, né? Querem, de diversas formas, impedir a prática da telemedicina na plenitude, o que é ruim, porque o mundo inteiro, eu vou mostrar para vocês, está adotando a telemedicina na plenitude, e o Brasil vai ser um dos países onde nós vamos ter uma regulação mais severa e limitante, e que fere, eu acho, um princípio constitucional da autonomia, né? Da autonomia profissional e principalmente da autonomia de nós, pacientes, podemos escolher como a gente quer ser tratado. Tá? Mas vou mostrar para vocês aqui o meu material. Tá? Vou compartilhar agora a apresentação. Vocês devem estar vendo a minha apresentação agora. Tá tudo ok com a apresentação? Tudo ok, doutor. Ótimo. Deixa eu passar a aba do Zoom aqui para cima, diminuir as janelas, de tal forma que eu consiga ver a apresentação e comentar com vocês. E vamos lá. O futuro já chegou, né? O futuro já chegou, e quando a gente olha esse slide, né? Eu sempre começo minhas apresentações agora, nessa época de pandemia, mostrando esse slide. Esse slide é tirado agora na Ásia, né? País asiático, mostra todo mundo de máscara, olhando, parece que para o futuro, e parece que o futuro vai ser assim. O novo normal será assim, as pessoas estão com essa sensação apocalíptica, a economia vai acabar, ninguém mais vai conseguir viajar, as fronteiras vão ficar fechadas, todo mundo andando de máscara. Né? Mas, assim, a humanidade, senhores, já teve pandemia, pior até, a gripe espanhola, 1918. Tá? Olha aqui, uma família espanhola, inclusive tem até o gatinho tá com máscara. Então o gatinho está com máscara. Nós já passamos por isso, passamos por guerra mundial, e a gente conseguiu sobreviver, conseguimos continuar evoluindo. Ou seja, as coisas vão voltar ao normal. Tá? Só que alguma coisa talvez não volte. Muitos dos hábitos adquiridos na pandemia, principalmente com as tecnologias exponenciais, videoconferência, assim por diante, vão ficar. Sem dúvida nenhuma, há um impulsionamento da saúde digital nesse momento. Olha só, já que eu acabei de falar da Espanha, vou mostrar uma experiência espanhola no uso da telemedicina neste momento de crise. Nesse momento de crise, esse é um slide muito interessante, é um trabalho feito na Espanha, numa clínica de epilepsia, que faz a seguinte pergunta, né? No momento da pandemia, você precisava continuar atendendo os pacientes, a única forma de continuar atendendo os pacientes era através da telemedicina, só que acabou a pandemia. Aí sabe o que eles se perguntaram? Mas você quer continuar a ser acompanhado por telemedicina? 91% diz que sim, eu quero continuar sendo acompanhado por telemedicina, mesmo quando acabar a pandemia. 9% diz que não, ou seja, a maioria dos pacientes quer continuar sendo atendido por telemedicina. Esse é um dado muito interessante, esse é um dado do nosso pronto atendimento, né? Então essa aqui é a linha de frequência do número de casos, a gente tinha uma média de 1.000 atendimentos por dia, né? E aí começa a pandemia aqui, se tem um lockdown em São Paulo, cai 82% o número de casos que a gente vê no pronto atendimento físico. De 1.000 passa para 188. Pô, a pandemia curou todas as outras doenças? Não, as pessoas estão com medo de vir para atendimento médico. E olha que interessante, esse aqui é um outro dado do nosso pronto atendimento, mostrando por agrupamentos de CID. E aqui, quando a gente olha doenças do aparelho circulatório, que é AVC e AM, você tem uma queda de 72% na procura do atendimento. Ao mesmo tempo, aumentou em São Paulo 30% o número de mortes em casa por infarto do agudo do miocárdio. Olha só, talvez esse medo de coronavírus esteja matando mais do que o coronavírus. Né? Isso é muito importante, porque, outro dado interessante, o tempo de espera, né, entre o paciente começar a sentir sintoma e chegar no pronto-socorro, que era de 1h30 para só 2h10. E a gente sabe que quando a gente está diante de uma doença aguda, como o infarto miocárdio, o AVC, cada minuto conta na falta de uma orientação certa do que é para fazer. E olha esse dado muito interessante, esse é um dado indiano, né?
onde mostrou, no serviço de reumatologia, pacientes que estavam com uma complicação aguda da sua doença reumatológica, e foi oferecido a telemedicina. E aí eles fizeram a seguinte pergunta: se não houvesse opção de telemedicina, o que você faria? 26% e... Não, um quarto não, eu aguento, eu banco, eu vou para a clínica de qualquer jeito que eu não consigo conviver com essa complicação. Mas 75%, 3 quartos, né? 74%, 3 quartos. Olha só, 30% ia se automedicar e 44% ia parar o tratamento. Ou seja, se nós não formos até o paciente usando tecnologia, principalmente nesse momento onde há uma limitação de deslocação, o paciente não virá até nós. Agora, mas é o momento da pandemia, do Covid, ok, mas senhores, o Brasil é um país continental. O Brasil é um país continental. Goiás é do tamanho de quase uma Itália inteira, um país inteiro, gente. Né? Seria hipócrita dizer que, acabando a pandemia, o acesso à saúde no Brasil volta ao normal. Nunca houve acesso correto, porque existem verdadeiros vazios assistenciais dentro desse país continental que nós temos. Se nós não usarmos tecnologia para chegar até o paciente, para democratizar a saúde, nós vamos continuar tendo essa desigualdade social que nós temos no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o coronavírus acelerou. Ele acelerou toda essa transformação digital na saúde. E aqui eu compartilho com vocês um dado muito interessante. Olha só, nós saímos de cerca de 60 consultas ao dia que nós fazíamos no nosso serviço de teleatendimento na UPA virtual. Esse é um gráfico mostrando a nossa UPA virtual, onde nesse histograma, cada barra azul é o número de atendimentos realizados por dia. Saímos de 60 atendimentos por dia e chegamos em maio a 1.000, um crescimento exponencial devido ao coronavírus. Sem dúvida nenhuma, um crescimento provocado pelo coronavírus. Mas olha que interessante, no começo, a gente começa a crescer motivado pela pandemia. As pessoas estão com gripe, resfriado, estão com medo, querem saber se é coronavírus ou não. E você nota que na linha laranja é o número de casos relacionados a síndromes gripais que podem ser coronavírus. A linha vermelha é o número total de casos. Notem, os senhores, que até abril cresce paralelo, aí na metade de abril os casos de coronavírus estáveis e o número total de casos continua aumentando. Por quê? O paciente descobre a telemedicina, fala para os seus parentes, e mesmo pessoas que não têm doenças relacionadas a coronavírus, por outros sinais e sintomas, começam a usar a telemedicina, sim. E, senhores, essa é só em maio. Apenas em maio nós conseguimos atender no Hospital Israelita Albert Einstein, na linha de serviço UPA Digital, todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros e 1.200 cidades. Ou seja, um hospital localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, através da tecnologia, consegue levar excelência em saúde, qualidade, para mais de 1.200 cidades espalhadas pelo Brasil, nas 27 unidades da federação. Isso no mês de maio. E o paciente descobriu, senhores, que a melhor sala de espera para esperar aguardar um atendimento médico é o sofá da sua casa. E com isso, você tem a transformação digital da saúde. Né? Da mesma forma como tivemos a transformação digital na música, nos bancos, a gente está na transformação digital na saúde. E 64 milhões de americanos declaram que trocariam de médico para ter um médico que faça consultas por vídeo. Isso antes da pandemia, 64 milhões de americanos, 2019. Imagine agora, que descobriu a telemedicina de fato. E telemedicina, senhores, telemedicina é medicina e já é praticada há muito tempo. Acontece que agora, com as tecnologias de comunicação exponenciais, você facilitou. Mas esse é um exemplo de telemedicina que está no livro História da Medicina, de um paciente no século XVIII, onde o paciente escreve o que está sentindo, manda para o correio, o médico olha, escreve e manda para o correio de volta ao paciente. Não era e-mail, era mail, mas era a tecnologia que as pessoas tinham na época para se comunicar. Totalmente eficaz na época.
Ou seja, nós sempre fizemos telemedicina. É hipócrita dizer que só pudemos fazer telemedicina na pandemia. É hipocrisia isso. Né? E é hipocrisia, né, falar que não pode fazer telemedicina no Brasil, não é autorizado. Eu garanto que um paciente privado que vai pagar R$ 1.000 a consulta, o médico vai atender por WhatsApp, por Skype, o raio que parta. Ele vai fazer o possível para atender esse paciente. Agora, o paciente pobre do SUS não tem esse contato. Não pode. Não, isso não pode. Vamos tentar ser verdadeiros e transparentes aqui. Né? E, sem dúvida nenhuma, a diferença de você ter uma carta e ter a videocomunicação muda tudo. Por quê? Quando a gente transmite uma mensagem, em mais da metade das vezes, o conteúdo da mensagem é transmitido por imagem. Por isso que videoconferência, né, não só a tecnologia da videoconferência, mas a tecnologia da boa qualidade de internet, o 4G e agora o 5G, na iminência do 5G, exponencializa essa prática da telemedicina. Mas telemedicina é só uma videoconferência? Telemedicina deve ser vista apenas como uma videoconferência entre profissionais de saúde e paciente? Ou ele é muito mais do que isso? É uma nova forma de entregar cuidado em saúde que busca a quádrupla meta. O que é essa quádrupla meta? Todos nós que trabalhamos com saúde, a gente quer dar acesso, quer que o paciente chegue até nós. Nós queremos equidade, nós queremos qualidade e nós queremos eficiência. Quando eu dou acesso com qualidade, eu melhoro a experiência do paciente. Quando eu dou qualidade com eficiência, eu reduzo o desperdício. E quando eu dou qualidade com equidade, eu melhoro a saúde da população. Veja, a telemedicina quebra barreiras geográficas, fica mais fácil o retorno, eu melhoro a experiência, e ao melhorar a experiência do paciente, eu aumento a aderência a tratamentos crônicos, diminuo o no-show, eu melhoro a aderência ao paciente ao tratamento. Né? Quando eu consigo tornar o cuidado mais assertivo, colocar o paciente certo no lugar certo, eu reduzo o desperdício. A telemedicina tem esse poder de colocar o paciente certo no lugar certo. E ao trabalhar a saúde da população de forma igualitária, conseguir colocar aquele especialista da região sudeste, aquele paciente que mora isolado na mata na região norte, conseguir colocar os dois em contato, eu trabalho equidade, né? Eu dou saúde da população. Um exemplo aqui de melhorando a saúde da população, agora para a Covid, essa é uma ação que nós fizemos para hospitais de campanha. Nós aqui, o hospital de campanha estava sendo montado, a gente já estava testando a telemedicina, colocando aqui cartas que pudessem acompanhar o atendimento, e aqui o nosso médico da telemedicina orientando o médico que está no plantão no hospital de campanha, né? E olha só, nós conseguimos, coronavírus é uma doença, né? O Covid-19 pode complicar com a alteração da população. Paciente que teve coronavírus estava tendo um AVCI, acidente vascular isquêmico, no hospital de campanha, sem neurologista de plantão lá, conseguimos, através da telemedicina, guiar uma trombólise à distância no hospital de campanha e conseguir salvar a vida desse paciente. E também conseguimos fazer ressuscitação cardiopulmonar guiada à distância por telemedicina, um especialista nosso em ressuscitação, guiando o médico plantonista que estava no hospital de campanha, conseguimos reverter essa parada cardiorrespiratória. Também, pensando em saúde da população, no caso de coronavírus, fizemos o telemonitoramento. O que acontece? A gente sabe que a maior parte dos pacientes que tem coronavírus tem uma doença leve, né? A maior parte. Só que aquela coisa, o paciente não sabe, às vezes dá uma pioradinha, quer ir para o hospital, e você tem aquele monte de gente indo para o hospital, o sistema de saúde colapsa. Usar a telemedicina, e esse aqui é um exemplo que nós fizemos no Pará, com 4.757 pacientes acompanhados, né? Nós, paciente que tinha coronavírus, ele tinha alta para ir para casa. Nós fazíamos o telemonitoramento de enfermagem fonado, usando escala de Roth, padrão, para estabelecer se havia necessidade ou não de consulta médica. E quando necessária a consulta médica, o nosso médico pneumologista fazia entrevista para estabelecer se o paciente precisava ir ou não a um pronto atendimento presencial, nós conseguimos manter o paciente em casa em 98% dos casos.
Só 2% foi necessária a avaliação presencial. Ou seja, a telemedicina ela pode ser usada como um gatekeeper do sistema, né? Para conseguir que só vá para o hospital quem realmente precisa. Mas tudo bem, você falou de melhorar a experiência de quem cuida, de melhorar a experiência do paciente, melhorar a questão de desperdício, reduzir custo, melhorar a saúde da população. A telemedicina, a quarta meta é melhorar a experiência de quem cuida. Médicos sêniores são fator de risco para estarem na linha de frente. Mas o médico sênior pode continuar atendendo através da telemedicina. A telemedicina é como se fosse um EPI para o médico, um equipamento de proteção individual. Esse médico sênior continua atuando, passando sua expertise para o mais jovem que está na linha de frente. Além disso, se o médico se organiza para usar a telemedicina no consultório dele, ele pode fazer home office. Ele pode, um dia, ter atendimento presencial, no outro dia ele pode fazer consulta com o paciente à distância, retornos de exames e assim por diante. Dessa forma, ele otimiza o uso do seu consultório, o uso de recursos do consultório, ele consegue ter uma melhor qualidade de vida, ou seja, a telemedicina também melhora a experiência de quem cuida, atingindo a quarta meta. Agora, falando, como é que a gente pode fazer telemedicina entrando um pouco na área de segurança, né, de dados? Uma plataforma de telemedicina, ela precisa ter agendamento, ela precisa permitir uma consulta espontânea, se o paciente quiser fazer, ela precisa ter uma aplicação móvel, precisa ter prontuário eletrônico, precisa ter um chat para interagir com o suporte, por exemplo, checar a elegibilidade do paciente para ver se o paciente é elegível ou não ao serviço, precisa produzir relatórios, dashboards, dados. Ela precisa ter uma plataforma de videoconferência, ela precisa ter um prontuário médico onde você registra o dado e ela precisa ter uma coisa muito importante, que é emissão de documentos com certificado digital atrelado à chave ICP Brasil. Porque no Brasil, usar a chave ICP Brasil garante que esse documento tenha validade legal. Tá? E também garante que você mantenha, por exemplo, se você dispensa um medicamento controlado, com o certificado digital, você pode entrar no site validador do documento e dar baixa daquele documento. Olha, eu verifiquei, é verdade, e já dispensei o remédio. Dessa forma, o paciente não sai com a mesma receita comprando várias vezes a mesma medicação. Me traz preocupação que houve hoje a derrubada do veto, eu acredito de forma irresponsável, que autoriza a assinatura digital pura e simples, sem certificação digital em receitas. Isto, no meu ponto de vista, é um perigo. Porque quando você tira o certificado digital da jogada e você dá uma assinatura digital, que é um DocuSign, né? Ou então, por exemplo, tudo bem, você sabe a IP de onde foi emitido. Mas, senhores, fazer assinatura digital sem controle de CRM, CPF, etc., é muito fácil. É muito fácil. Você está banalizando o controle farmacêutico. Eu acho que vai ter uma mudança em breve, porque isso pode colocar em risco sanitário o Brasil. O mesmo paciente, você dá uma receita de um medicamento para o paciente psicotrópico, ele sai comprando por aí, né? Imagine um paciente comprando 100 caixas de opioide, o que vai acontecer, né? Então, eu acho irresponsável a derrubada desse veto. Esse veto era importante, a lei da telemedicina, onde você só aceitava certificado digital para emitir receita. Espero que isso seja revisto. Mas, certificado digital, o que é esse raio de certificado digital? Bom, vocês advogados, vocês sabem muito bem, vocês trabalham com isso, né, para emitir documento, assinatura, é algo que já está na prática de vocês. Está atrelado ao CPF do indivíduo e você pode ter o CNPJ. Os médicos já usavam muito o eCNPJ para emitir nota fiscal de atendimento. Só que não pode usar o eCNPJ para emitir receita, tem que ser o eCPF, receita, atestado, tem que ser o eCPF. Tem várias formas, né? E a própria carteirinha do CRM, ele já é com um chip, você pode colocar o certificado digital na sua carteirinha do CRM, né? Do Conselho Federal de Medicina. Agora, qual é a plataforma de telemedicina ideal? É uma plataforma que permita a criptografia das informações sensíveis. Isso é muito importante para garantir a segurança da informação, o acesso dos profissionais médicos, né, ou de saúde a essa plataforma de telesaúde precisa de um duplo fator de identificação. No caso do Einstein, nós usamos o DAP mais certificado digital na chave CP Brasil.
Dessa forma, você garante que quem está atrás, do lado de cá, seja médico. O cara iniciar a plataforma, ele tem que ter CRM. Né? É uma das formas de você dar essa segurança. Que a gente tem que ter registro das informações de atendimento em prontuário, não é um bate-papo, não é um FaceTime, não é uma conversa de Skype. O atendimento em telemedicina é um ato médico que precisa de registro em prontuário de tudo aquilo que foi falado. As consultas de vídeo não devem ser gravadas sem a autorização expressa do paciente para cada consulta. O protocolo HIPAA Compliance, você não pode gravar a conversa com o paciente se o paciente não der o consentimento expresso. Tá? Expresso. E o controle da gravação tem que ficar com o médico, porque como é que você faz? O paciente entra na sala, você tem que fechar a sala para não permitir a entrada de mais ninguém, para garantir que aquela sala está criptografada, fechada, e aí sim você grava, né? E o controle da gravação tem que ficar com você, no começo e no final. É importante que você tenha a ferramenta de monitoramento de qualidade de rede automatizado 24/7, né? Que hoje as aplicações elas são em multi-cloud e você precisa sim monitorar essa qualidade. Falando em multi-cloud, é vetado o uso de servidores internacionais para armazenamento de dados de saúde de pacientes brasileiros. As nuvens públicas podem ser usadas, mas os servidores têm que estar no Brasil. Você até pode ter um ambiente multi-cloud com uma parte da aplicação em servidores estrangeiros. Por exemplo, nós usamos no Einstein um serviço de cognito da Amazon, então nós precisamos passar uma parte da informação não clínica de identificação para esse servidor externo que responde e realiza os procedimentos de segurança, né, de entrada de senha no sistema, etc. Mas dados clínicos, 100% deles são armazenados nos nossos servidores on-premises e replicados de segurança em servidores nacionais de nuvem pública. Tá? Nós usamos uma ferramenta de API Management. Nós publicamos em ambientes de produção gerenciadas por containers, né? Usando nuvem públicas, que a gente fala de Virtual Private Cloud, tá? As VPCs, né? As VPCs, que o pessoal da informática gosta de falar, né? Virtual Private Clouds. Usamos front-ends seguros e os back-ends e os bancos de dados eles são bloqueados por firewall com acesso permitido apenas por whitelist de IPS ou VPN. Tá? Dessa forma, a gente identifica que essa é a plataforma ideal para garantir a segurança dos dados. Claro que nós estamos na eminência da LGPD. Tá? Foi prorrogada, a multa também, caso você descumpra, foi prorrogada para dar mais tempo da gente se adaptar, mas estamos na iminência da LGPD. E é claro que o paciente, ao entrar para o atendimento de telemedicina, no nosso sistema, por exemplo, ele preenche que ele consente que os dados ficam armazenados com a gente, né? E que os dados de saúde gerados podem ser usados para gerar insights para melhorar a sua saúde ou fazer pesquisa médica. Telepropedêutica. Senhores, o exame físico ele é importante e é possível que nós façamos à distância também. Então, nós temos imagens de pacientes que nós usamos para tomar conduta. Essa aqui é uma horoscopia, o exame da garganta, né? Aqui uma garganta normal. Aqui uma garganta normal. Aqui o paciente pode ter na casa dele gadgets como balança, pode ter sigmomanômetro, pode ter oxímetro, um monte desses gadgets vendem até no Mercado Livre, compra na farmácia. É possível sim eu acessar dados do paciente para tomar conduta. Quanto mais dados o paciente conseguir trazer para a teleconsulta, eu consigo tomar mais decisão, né? E olha só, esse é um outro dado interessante, esse é um aparelho, um gadget bem legal, ele é feito nos Estados Unidos, ele foi inventado em Israel, hoje existe um hub internacional de distribuição nos Estados Unidos, estamos trazendo para o Brasil, que é o TytoCare, que é um device que permite que nós façamos
ausculta cardíaca e pulmonar à distância, o paciente vai ter isso em casa, o americano compra isso na Best Buy. Você consegue fazer otoscopia, que é ver o ouvido, oroscopia, ver a garganta, fazer a ausculta cardíaca e pulmonar, você consegue aferir a temperatura, verificar a oxigenação do sangue, tudo isso, hoje nos Estados Unidos vende na Best Buy, chega, você se comunica com o médico consegue te ver à distância, e até palpação abdominal. Isso aqui é um protótipo de usando o acelerômetro do celular para simular palpação abdominal. E aqui, senhores, você pode ter telemedicina de alta fidelidade. Esse aqui, eu, na Amazônia, perto da fronteira com a Colômbia, fazendo ultrassom articular, não sou reumatologista, mas fazendo ultrassom articular guiado pelo médico reumatologista para ele poder dar conduta para essa senhora indígena, tá? Onde é necessária essa avaliação. E, senhores, se essa pessoa precisa de um ultrassom, ela tem duas opções. Ou 10 dias de barco para ir, 10 dias para voltar. Né? Se ela ir de São Gabriel da Cachoeira para Manaus, 10 dias de barco para ir, 10 dias para voltar. Ou através de avião, transporte aéreo, né? Para fazer essa avaliação. E você pode ter, eu não sou ultrassonografista, eu sou médico ginecologista obstetra, né? Mas, usando ultrassom portátil, você pode, guiado pelo médico especialista, verificar a imagem, ou seja, o médico de saúde indígena, generalista, poderia estar aqui no meu lugar fazendo isso, e o médico aqui, o especialista orientando ele vendo e atuando. Isso aqui chama teleultrassonografia, né? Bom, e aqui, na hora da prescrição do remédio, né, isso é muito importante, né? O médico, quando ele recebe, o paciente, quando ele recebe o relatório médico, para dar mais segurança, é muito importante que o sistema, ao abrir o PDF que o paciente receba, a documentação, o sistema tenha um controle, uma senha de abertura, que normalmente nós usamos no Einstein, por exemplo, os 5 primeiros dígitos do CPF do paciente ou do titular do plano, para que só abra os documentos médicos enviados por e-mail quem tem essa chave, né, para garantir a segurança dessa comunicação, né? E o paciente recebe essa receita com um certificado digital, aqui assinatura e certificado digital, chave única. Bom, e a telemedicina, senhores, meus últimos 15 minutos de apresentação, né? A telemedicina, ela evolui em 3 ondas. Ela evolui em 3 ondas. A primeira onda, a onda de hardware, de fazer a conexão, né? E se fala muito, existe uma falácia, no Brasil a internet só funciona nas grandes cidades onde não precisa de telemedicina. Senhores, aqui sou eu, na cabeça do cachorro, em Auareté, na fronteira do Brasil, em pelotão de fronteira, montando telemedicina, né, levando telemedicina aqui, médico de saúde indígena, médico do pelotão de fronteira do Brasil, e o indígena sendo atendido por ortopedista do Einstein, usando satélite. Ou seja, é totalmente possível usar tecnologia assim já disponível no nosso ambiente para promover essa interação com os lugares remotos. Então, essa falácia que telemedicina é só para captar, isso é mentira. Dá para atingir todo o Brasil, sim. Isso aqui, por exemplo, é um ecocardiograma sendo transmitido ao vivo, junto com o eletrocardiograma, especialistas no Einstein interagindo e tomando a decisão. Nós publicamos a nossa experiência, essa aqui é a publicação científica. E a segunda onda de inovação em telemedicina é justamente o uso de software. Por exemplo, como é que eu garanto a qualidade? Uso de software para exponencializar, para garantir a segurança, a assertividade, a produtividade do médico. Como é que eu garanto que eu passei de 60 consultas ao dia para 1.000 em um mês? Como é que eu garanto a qualidade disso? Tá? Então, no processo de admissão para trabalhar na telemedicina, nós fazemos todo um processo de qualidade, onde o médico ele é recebido através de um processo de onboarding, treinamento, ele é monitorado e feedback. Então, o médico, quando ele é recebido, como não existe ainda escolas médicas, na verdade existem, de todas as escolas médicas no Brasil, existem 2 que têm disciplina de telemedicina. Uma é a Faculdade do Einstein, tem uma em São José do Rio Preto, onde tem disciplina de telemedicina. A gente ensina a fazer telemedicina, a fazer telepropedêutica com o exame físico à distância, né?
E no processo de onboarding, o médico ele recebe um checklist técnico e a gente verifica certificado digital, cadastra nos sistemas, as etapas de atendimento, ele preenche os campos, né? Teste senhas. Depois ele faz um checklist clínico com protocolos de condutas, o padrão ISO de qualidade, aprende telepropedêutica. Depois, antes de começar a atender, o médico aprendiz observa o médico instrutor, algumas vezes, ou dias até. Depois, o instrutor supervisiona o atendimento do médico aprendiz, tá? Supervisiona o atendimento do médico aprendiz. E depois que esse médico aprendiz já está atendendo, ele recebe relatórios gerados com algoritmos de análise de linguagem natural para certificar que o médico está tendo aderência aos protocolos médicos, recebe um feedback comparativo de toda a sua prática mensalmente. Dessa forma, a gente consegue garantir, através de um processo de feedback, com críticas e sugestões, estatísticas e dados recomendados, né? A gente consegue garantir a uniformização da prática. E aqui, senhores, está o nosso NPS, o Net Promoter Score, que é a avaliação de qualidade, em cinza 2019, em azul 2020. Notem, senhores, que a gente consegue manter a qualidade, mesmo com o aumento da demanda exponencial e rápida, usando os nossos processos de controle de aderência a protocolo e onboard e treinamento. A gente consegue manter a qualidade Einstein mesmo com o aumento da demanda. Além disso, aqui um exemplo do nosso cockpit, né, de atendimento, onde eu consigo deixar a consulta mais assertiva, melhorar a produtividade médica. O médico identifica que o paciente está com uma cistite, por exemplo, ele clica aqui, pum, sai o protocolo escrito, ele consegue dar velocidade no atendimento, ele consegue ser mais produtivo, não precisa ficar digitando tudo outra vez, né, se ele já sabe o que é. O outro exemplo de uso de software para melhorar a produtividade e assertividade diagnóstica, nós, na Prefeitura de São Paulo, né, nós atendemos 65 mil pacientes e reduzimos o tempo de espera com a teledermatologia, que era 1 ano para você ver o dermatologista, para 1 semana. Como? O médico, o paciente, é muito importante a gente analisar a jornada do paciente, né? O paciente apareceu com uma bereba na pele, aí ele vai lá no posto de saúde. Chegou no posto de saúde, o médico vai olhar e falar, dermatologista. Encaminhar. Aí o paciente fica esperando uma ligação, aí depois de uns 6 meses ele recebe uma ligação para agendar uma consulta daqui 3 meses com triagem dermatológica. Aí ele vai no ambulatório da triagem dermatológica, o médico olha e fala, isso aqui é uma espinha, toma um creme e volta. Isso aqui é um câncer, agora você vai agendar a biópsia. Aí, entre aparecer um câncer de pele, passar no posto de saúde e o paciente fazer a biópsia, gente, era 12 meses, 1 ano. 1 ano, um câncer de pele vira metastático, né? O que nós fizemos? Colocamos uma aplicação onde o médico do posto de saúde tira a foto da lesão, sobe para um servidor, o nosso dermatologista olha e dá um caminho. Porque, senhores, acne, micose e câncer dividem a mesma fila no SUS, que é o mesmo médico que vai tratar. Acne, micose e câncer de pele é o mesmo médico. Nada melhor e mais justo do que um dermatologista ver a foto da lesão e falar, não, isso daqui é câncer, pula a fila, isso daqui é micose. Agora, nós, usando deep learning, machine learning, nós aperfeiçoamos o software e agora a máquina já fala, isso aqui provavelmente é câncer. Vou passar na frente. Em vez de 1 semana, senhores, hoje, em 3 horas, um paciente com uma lesão maligna já recebe uma chamada para agendar essa biópsia mais rapidamente. E aí é muito interessante, nós publicamos isso também nessa revista científica, a expectativa desses médicos, né? Olha só, antes de começar o projeto, os dermatologistas estavam um pouquinho reticentes. Será que eu acho que não sei se eu vou conseguir fazer diagnóstico? 42% dos dermatologistas estavam pouco confiantes. 25% muito confiantes e 33% confiantes. A confiança no diagnóstico depois do projeto de teledermatologia mudou para 83% muito confiante e 17% confiante. Depois que conheceu a ferramenta e usou, não teve nenhum pouco confiante. Teve 83% muito confiante e 17% confiante.
E a última fase da telemedicina, né, de avanço da telemedicina, é justamente a hibridização do cuidado, onde o paciente vai procurar um cuidado face a face, né, presencial, você vai entrar numa cabine de telemedicina, isso aqui é coisa que já existem, e você vai poder fazer um exame físico à distância, caso você não tenha esses gadgets em casa. E essa aqui é a cabine criada do Einstein. Nós temos essa cabine aqui no Brasil também, estão em algumas empresas que contratam os nossos serviços, e aí o paciente ele pode ser sim acessado à distância. Desta forma, nós vamos ter o que nós chamamos de saúde conectada. Nós médicos temos que aprender a trabalhar em rede, né? Eu, especialista aqui na região sudeste, posso receber um caso que precisa de um ultrassom que num local fácil. Eu posso indicar um especialista no local que volta comigo, eu dou opinião. Ou seja, eu vou começar a ter que aprender a trabalhar em rede, conectado. Tá? E aqui, o último projeto da telemedicina Einstein que eu vou comentar com vocês hoje, tá? Que eu acho interessante, que é o nosso consultório digital do SUS. Tá? É um projeto PROAD, onde nós disponibilizamos a nossa plataforma de telemedicina para que os médicos do SUS atendam, da atenção básica de saúde, atendam pacientes da atenção primária. Né? Então, o objetivo desse projeto é treinar, dar licença da plataforma, certificar digital e treinar 20 mil médicos, enfermeiros e equipe, né? Para que eles possam fazer esse atendimento de saúde primária. Mas olha só um fator interessante. Senhores, o projeto começa a pandemia no meados de março. Até aprovar o projeto, um mês, 23 de abril, consegui aprovar. Aí, dia 30 de abril, se cadastra médico, dia 13 de abril, 13 de março, começa a emitir certificado. Assim vai até chegar 15 de junho, o primeiro atendimento. A pandemia começa em março. E só na metade de junho eu consigo fazer o primeiro atendimento. Porque, senhores, telemedicina não é Skype. Telemedicina não é uma ferramenta que você liga e desliga. Você precisa treinar o profissional, precisa fazer certificado digital, precisa de sistema apropriado para dar segurança. Né? Você precisa de um tempo. Ou seja, não dá para ter telemedicina só quando tem pandemia. É uma irresponsabilidade. Ficaram aí 2 meses sem atendimento médico, pacientes do posto de saúde, da atenção primária de saúde. Né? Olha a legislação de telemedicina no mundo. Legislação de telemedicina no mundo. Direto ao paciente. Desde 1996, nos Estados Unidos, já autorizado. 1998, Inglaterra. Primeira consulta direta ao paciente, desde 1998. Portugal, 2009. No SUS, em Portugal, a primeira consulta é estimulada para ser primariamente por via digital. Aí Canadá, França, aí América do Sul, 2015, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, 2018. Brasil só agora na pandemia. Gente, nenhum país do mundo, absolutamente nenhum país do mundo, só tem exército quando tem guerra. Nós precisamos de exército em tempos de paz. Porque a gente só consegue evoluir e treinar as pessoas se aquela coisa é permitida. Né? Então, começa a pandemia, o médico sofreu também, o médico ficou com a clínica parada, você tem vários médicos com problemas financeiros, clínicas paradas, hospitais com problemas financeiros. Nós não teríamos essa situação se a telemedicina fosse totalmente regulada e usada no nosso país. Além disso, quem mais sofreu com isso é aquele hipertenso que deixou de controlar a hipertensão dele, aquele diabético que parou de controlar a glicemia, aquela grávida que parou de fazer pré-natal. Essas pessoas que estão sofrendo. É uma irresponsabilidade inibir a telemedicina no nosso país. E eu termino mostrando a sonda Curiosity que está em Marte. A sonda Curiosity que está em Marte. Senhores, esse é um robô que foi lançado pela NASA no final da década de 90, começo do ano 2000. Ele tem um processador nesse robô, um PowerPC, de 700 MHz de processamento. E a gente consegue falar com Marte, analisar o solo de Marte, tirar foto de Marte em boa definição. Aí eu pergunto para vocês, senhores, um iPhone 10 ou um Samsung 10, mas eu não tenho, eu tenho um Samsung 6. O Samsung 6 tem 1.2 GHz de processamento. Um iPhone 6, um iPhone 10, um S10 tem 2.1 GHz. Tem 3 vezes mais processamento no seu bolso
do que a sonda Curiosity que está em Marte? E será que não é possível a gente conseguir falar aqui na Terra e nos analisarmos entre nós, seres humanos? Claro que é possível. É hipócrita dizer que não é possível. Tá? Então, essa mensagem que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a oportunidade de falar. Eu vou parar o compartilhamento e a gente abre para, se der tempo, para dúvidas e assim por diante. E espero não ter passado do tempo. Né? Não, estamos aqui cravados. Não é uma aula, né? É um show. A aula do doutor Eduardo para mim, assim, é a materialização do que a tecnologia é capaz de proporcionar para o ser humano de maneira muito objetiva, né? Essa questão do custo do pronto-socorro, de você conseguir levar acesso à saúde para pessoas que estão em uma região que não teria esse suporte. Tem a gente vai ter tempo aqui para uma pergunta e eu vou tentar fazer uma pergunta que dá uma resumida em todas que estão aqui. Mas fizeram perguntas relacionadas a plataformas. A gente já tem no Brasil ou alguma outra plataforma que se use no nosso mercado que atenda a essas especificações de segurança voltadas para o setor de saúde, medicina, odontologia e etc.? Olha, existem sim plataformas que têm esse cuidado tecnológico, tá? A plataforma que nós construímos no Einstein, ela observa tanto o RIPA Compliance, né? Porque RIPA é uma legislação de segurança norte-americana, mas acreditamos que é a proposta ideal, e como nós no Einstein nós temos certificações internacionais, a gente usa esse protocolo RIPA Compliance. Claro que a LGPD determina uma série de normas a serem respeitadas, principalmente na questão da autorização do paciente, do compartilhamento e uso dos dados, para que você vai usar esse dado. Então, nós, por exemplo, informamos para o paciente que, olha, perguntamos, a telemedicina, a medicina diagnóstica do Einstein pode entrar em contato com você para oferecer agendamento dos seus exames solicitados na telemedicina, na medicina diagnóstica do Einstein. Então, tudo isso é perguntado antes para o paciente. Então, existem outras plataformas de alguns players no Brasil que observam essas normas de segurança, sim. Ok. Eu vou encerrar, para a gente encerrar com o nosso horário cravadinho aqui. Eu sou aluna Einstein e uma coisa que me marcou é a missão do Einstein, né? É uma gota de Einstein para cada pessoa, para cada brasileiro. E eu acho que hoje, de maneira não indireta, direta mesmo, mais pessoas receberam essa gota de Einstein, porque telemedicina proporcionar acesso à saúde e acesso à saúde à cidadania, da mesma forma que acesso à tecnologia e acesso à informação hoje também é cidadania. Então, é um trabalho de construção de cidadania. Amanhã, a gente já começa com uma palestra falando sobre educação digital, que é imprescindível justamente para essa formação, né, da cidadania. A gente fala do cidadão digital e não teria como a gente deixar de tratar a educação digital. A palestra de amanhã, que começa às 8h15, é Educação Digital, Desafios para a Inclusão Efetiva de Adultos e Crianças. É um debate com o Rafael Parente e a Bianca Rocha. O mediador vai ser o Ivan, um dos nossos diretores. Então, a gente cumpre essa provocação de entender ferramentas que estão conectadas à tecnologia, ao digital, mas que conseguem transformar a realidade das pessoas na prática. Porque de nada vale a gente falar sobre questões acadêmicas, científicas, tecnológicas, se a gente não consegue proporcionar transformação para as pessoas no seu dia a dia. Então, quando surgiu a oportunidade de falar sobre um tema, eu quis muito que fosse telemedicina, porque a gente vê essa transformação de maneira clara. Para o pessoal que está aí nos assistindo ainda, como o doutor Eduardo falou, esse horário, né? Ainda temos 58 pessoas aqui na sala. As inscrições do seminário ainda permanecem em aberto. Convidem outras pessoas que possam se interessar pelos temas que vão ser abordados amanhã, que eu acho que ainda assim vale muito a pena. Foi um prazer ter vocês todos aqui. A gente encerra esse primeiro dia com muita satisfação,
com muito orgulho, né, de trazer convidados para um debate tão qualificado, e conta com todos vocês amanhã, no período da manhã. Agradecemos mais uma vez o doutor Eduardo Cordioli pela disponibilidade nesse horário. Em outros tempos, pelo menos, essa questão da tecnologia evita o avião, o aeroporto, né? É mais fácil. E acompanhem, para quem tiver interesse em telemedicina, acompanhem as iniciativas do Einstein, a questão do PROAD, telemedicina é para o SUS, SUS é cidadania, e eu não poderia deixar de falar sobre isso para encerrar essa noite, que eu me sinto muito grata por mais pessoas terem tido acesso a essas informações. Gente, boa noite, muito obrigada, espero vocês amanhã, e chamem ainda quem vocês acreditam que possam se interessar, que a gente ainda tem uma manhã inteira de debates amanhã. Tchau, tchau.